Podes perceber que sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus. Essa mocidade vai chegando aí, você vai adorando. Queríamos ler a palavra, a mocidade vai se organizando aí. Se não tiver o hino para louvar, vamos louvar no carro cristã. A gente está aqui para adorar a Deus, amém? Eclesiastes, capítulo número 8. Eclesiastes, capítulo 8. Glória a Deus. A partir do verso 1. Vamos ler alternadamente para participarmos todos nós, amém? Eu vou ler um versículo em seguida, todos leiam o próximo. Encontraram? Diz assim a palavra de Deus: quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a sua dureza do seu rosto se muda. 2. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Todos vocês. Amém? Vamos orar para o Senhor. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Pai amado santo, desta feita, Senhor, pedimos, Senhor, com a tua direção, fala conosco, continua, Senhor, usando a cada um para a glória do teu nome. Peço, já te agradeço, todos dizem amém. Mocidade, louva. Juntar e vamos louvar, orar a Deus. Amém. Glória a Deus. Me dando a oportunidade de uma saudação, você livre, Jesus. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os quantos amarem a sua vinda. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, a carta que Paulo escreve a Timóteo, a primeira é uma carta pastoral, mas a segunda que Paulo escreve para Timóteo era incentivando Timóteo a não desistir, porque certos crentes na igreja estavam desanimando a criança, um jovem, um menino. Aí Paulo começa a escrever as cartas e começa a escrever incentivando o jovem Timóteo a se fortalecer. Aí depois, quando chega no capítulo 4, Paulo começa a escrever: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Glória ao nome de Jesus. Se a gente for meditar qual foi a carreira de Paulo, a gente vai observar que quando Paulo se converteu ao cristianismo, ele
ficou 3 dias cego. Aí vai o profeta Ananias na casa chamada na rua direita em Damasco e vai orar por ele, e ele é batizado no Espírito Santo. E a Bíblia diz no versículo seguinte que ele começou a pregar na sinagoga Jesus. Perceba que antes ele estava matando os cristãos porque estava falando de Jesus, mas logo depois ele estava na sinagoga pregando Jesus. Aleluia. A carreira de Paulo, quando ele se converteu ao cristianismo, foi pregar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em Atos capítulo 20, 21 e diante, versículo, a Bíblia diz: ele fez: eu vou para Jerusalém, não sabendo que lá há de me acontecer, mas o que me espera em cidade, o que me espera é prisões e tribulações. Mas no versículo 24, ele começa a descrever, ele diz: mas eu não tenho a minha vida por preciosa, portanto que cumpra em mim a carreira que eu recebi do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo não temia a morte, porque ele diz: se o morrer é lucro e o viver com Cristo é ganho. Louvado seja o nome de Jesus. Glória. Aí quando chega no capítulo 4, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, a minha hora é chegada, eu combati um bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Já, louvado seja o nome, já agora a coroa da justiça está guardada, não só a mim, mas a todos que amarem a vinda do Senhor. Aleluia. A vinda do Senhor está próxima. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus está voltando para buscar aquele que é seu, zeloso e de boas obras. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Aleluia. A segurança de Paulo nos traz uma alegria para vivermos com Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, continuar adorando ao Senhor, em nome de Jesus. A gente, no meio tempo deste culto, nós vamos ouvir uma palavra de Deus, pelo auxiliar do Everton, que estará transmitindo uma palavra da parte do Senhor, e você vai adorando aí também no seu lugar, porque o Senhor é bom. Que apressa em sair da casa do Senhor. Eu estava conversando com Deus aqui e meu coração parecia que ia saltar no lugar da felicidade de poder estar cultuando a Deus, poder estar na casa de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos ouvir o irmão Everton, que estará trazendo uma palavra. Aleluia. Cumprimento a todos com a palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Quero aqui deixar um versículo da palavra de Deus que está em 2 Crônica, capítulo 32. Livro de 2 Crônica, capítulo de número 32. Versículo 1, diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas e desta finalidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acompanhou-se contra a cidade fortificada e intentou apoderar-se dela. Vendo coisas Ezequias, Senaqueribe vinha e estava resolvendo a pelejar contra Jerusalém. Resolveu, de acordo com seus príncipes, os seus homens valentes, tapar a fonte das águas que estava fora da cidade, e eles o ajudará. Somente esse versículo da palavra do nosso Deus nesta noite. Queridos irmãos,
eu li um texto da palavra de Deus, aonde a Bíblia ela vai registrar mais uma história que nos deixa espantado, uma história a qual não tinha possibilidade, humanamente falando, desse exército de Judá, o exército de Jerusalém, conseguir ganhar para o exército da Síria. Pois, neste período histórico, os cavaleiros, os cavalos, a carruagem do rei da Síria era numeroso, maior do que o exército de Jerusalém. E a Bíblia nos mostra que isso aconteceu em outro episódio da Bíblia, quando a Bíblia diz que o homem de Deus queria se esconder em uma cidade com medo do exército da Síria. Aí a Bíblia diz que Geazi olhou para Eliseu e disse: e agora, homem de Deus, o que seremos de nós? Pois o exército da Síria está aí fora da cidade, e esse exército é maior do que o nosso exército. Não temos possibilidade alguma de conseguir sair vivo dessa guerra. Aí a Bíblia diz que Eliseu ora ao Senhor e disse: Deus, peço-te que o Senhor abra os olhos do moço, para que o moço possa enxergar. E a Bíblia diz que quando Geazi olhou para os cavaleiros do rei da Síria, por trás do exército do rei da Síria tinha um exército de cavaleiros de branco, e Geazi olhou para Eliseu assustado, e Eliseu olhou para ele e disse: creia, porque maior é o Deus que está conosco. Veja que Deus está agindo por ti, veja que Deus está trabalhando ao teu favor, e nessa noite eu venho te dizer que maior do que todas as coisas é o teu Deus que está na tua vida. Glória a Deus, aleluia. A oração do profeta Eliseu: Deus, abre os olhos da tua igreja, para que a tua igreja contemple a tua glória. Glória a Para Deus, que a tua aleluia. igreja alcance uma visão celestial e pare de olhar para a terra e sim para o alvo. E a Bíblia diz que nós temos que prosseguir firme para o autor e consumador da nossa fé. Glória. Que é Jesus Cristo Aleluia. de Nazaré. E nessa noite é noite de você abrir os olhos espiritual e contemplar tudo aquilo que Deus está permitindo, pois essa dificuldade é permissão de Deus. Mas eu vou repetir algo que eu sempre repito: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória Aí a gente para e se pergunta: todas as coisas cooperam para o bem, mas cadê o mal aqui nesse texto? Cadê o mal nesse versículo? Cadê a luta? Cadê a dificuldade? Cadê a enfermidade? O apóstolo Paulo está querendo dizer é que o mal pode surgir, mas Deus transforma ele no bem. É que a luta pode aparecer, mas Deus transforma ela em vitória. Aleluia.
Aleluia. O que se gestou foi um caco de telha para ele se coçar. Mas a Bíblia diz que ele começa a dizer: eu pensei que tudo o Senhor pode e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deixa eu te falar de alguém que teve uma fidelidade maior. O apóstolo Paulo, ele próprio vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Não é que a filosofia não existia, não é que a religião não existia, mas ele estava dizendo: eu acredito em quem eu tenho crido, eu acredito na Bíblia Sagrada, Glória. e através dela Aleluia. eu sei em quem eu Aleluia. tenho crido. Glória. E nessa noite, será que você tem acreditado em Deus? Será que a tua fé tem baseada somente no Senhor, ou em argumentos humanos, ou de circunstâncias Aleluia. humanas? E nessa noite, em nome de Jesus, meu filho vai Glória a Deus. Aleluia. Glória. e Ele tudo fará. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Glória. Naquele veio, mas a finalidade do Ezequiel foi maior. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiel, mas o nosso Deus permanece fiel, permanece fiel. Eu poderia citar outros homens que teve uma finalidade, como Daniel, que colocou no seu coração a não se contaminar com manjares do rei. Ele não quis conversa, pois ele sabia que o que o mundo oferece não é maior do que o que Deus oferece. Ele sabia que o que o mundo tem para nos oferecer é passageiro, mas a presença de Deus é constante, Glória. eterna, nunca mais terá fim. Então, por causa dessa finalidade, Deus livrou Daniel da cova do leão. Por causa dessa finalidade, Deus livrou Daniel da ameaça de Glória a Deus. Aleluia. Por causa dessa finalidade, Deus livrou Paulo e Silas da prisão. Por causa dessa finalidade, Deus livrou José da prisão de Glória a Faraó, Deus. Aleluia. do Egito. Então, nessa noite, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiel ao Senhor, Glória. porque Ele é fiel conosco. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ele veio até Ezequias. E aqui o que eu acho interessante é que o rei Ezequias fortaleceu os muros que estavam sem águas. O improvável nesse momento agora. Mas no fim de Corá ele vai dizer que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem. Vou repetir de novo. Aleluia. Aqui no texto estava sem água, a fonte de água tinha se acabado, então estava vulnerável para que Senaqueribe viesse destruir. Mas o salmista, o filho de Corá, ele vai dizer no Salmo de número 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. Socorro Aleluia. presente na hora da angústia, pelo que não temeremos,
Bíblia diz que o rei Senaqueribe veio contra Ezequias. Mas a Bíblia diz que Ezequias se levantou e foi para um lugar alto e gritou para todo o povo do Judá: dai ouvido ao morador do Judá, não temais, nem vos assustei por causa do rei da Síria, pois com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha, Ezequiel queria dizer: com ele está aquele que não tem poder de nada, com ele está aquele que é fraco, mas conosco está aquele que pode fazer todas as coisas em nossa vida. Com ele está aquele que não tem força, mas conosco está aquele que nunca perdeu uma batalha, que nunca perdeu uma guerra. E nessa noite eu venho para te dizer que Senaqueribe se levantou contra o rei da Síria, contra Ezequias, certo? Mas a Bíblia diz que não prevaleceu, porque Deus enviou um anjo, e o anjo destruiu muitos moradores, todos os exércitos dos cavaleiros do rei da Síria. E nessa noite eu termino dizendo para a tua vida: levanta a tua mão se você acredita em profecia, em meio à crise que nós estamos passando. Mas eu venho para te dizer que toda ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar. Toda ferramenta Glória a Deus, aleluia. não vai prosperar. Glória, Toda ferramenta aleluia, glória. contra o teu ministério não vai prosperar. Aleluia. Porque maior Deus que está conosco. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Pela liturgia em que estamos, nesse primeiro intervalo do tempo, sairia um grupo, ficaria um outro. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. A Bíblia diz que não se apresse em sair. Glória a Deus. Nós ficaremos aqui até 8 horas. Glória a Deus. Você vai dando glória. E Deus nesta noite, Ele não nos permitiu chegar aqui em sua casa, na sua presença, porque hoje seria um domingo em que teria que vir para a igreja. Ele preparou esse dia porque Ele queria juntar o íntimo dele com o nosso íntimo nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Dê lugar a Deus. Sinta o fervor do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu passei 21 dias em casa. 21 dias. Dentro desses 21 dias, 14 dias era de me partir o coração. Quando eu estava dentro da porta, dentro do meu quarto, e a minha filha Sara olhava de longe, com desejo de vir até mim me abraçar, e não podia, isso me partia. Aí uma das vezes eu fui orar, eu nem disse a Giovanni, eu estava orando, conversando com Deus, eu dizendo a Deus assim: Senhor, o meu desejo é tão grande de sentir um abraço de minha filha, e às vezes o meu coração parece que vai sair pela boca. Aí o Espírito de Deus batava no meu coração dizendo assim: enquanto você acha que não tem ninguém para te abraçar, enquanto você se sente só sem ter um abraço, todo dia eu te visito e te dou um abraço. Glória a Deus, aleluia. Todo dia Deus, o Espírito de Deus, aquele que habita em mim e você, Ele nos dá um abraço Aleluia. para nos fortalecer. Sabe quantas pessoas estão afastadas da presença de Deus? Quantas pessoas se afastaram do Evangelho pela situação? Sabe quantas pessoas estão mortos por dentro? Milhares. Aleluia.
Mas olhe para você, o privilégio que Deus nos deu de hoje vir à sua casa e sentir esse abraço do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos continuar adorando a Deus. A mocidade louva ao Senhor. Abra a garganta, louve a Deus com a alma. Você estará louvando para Jesus. Adore nessa noite. Glorifique o nome de Jesus. Pois Ele é real e Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Vou ouvir uma palavra para o auxiliar Bruno, estará com a oportunidade em nome de Jesus. Em seguida, Gustavo estará louvando a Deus também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Gênesis capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 24 diz: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque fazia parte da 7ª geração da humanidade, 7º depois de Adão. E ele é um modelo da igreja do arrebatamento, a igreja dos últimos tempos. Nós cremos que Jesus virá buscar a sua igreja, virá nos buscar antes da grande tribulação. E Deus já mostrava essa verdade em Gênesis quando tomou e arrebatou Enoque antes do dilúvio vir como juízo de Deus sobre toda a terra. E tem algumas lições que nós aprendemos com a vida de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E Jesus vem buscar uma igreja que anda com Ele. Jesus vem buscar uma igreja que vive para Ele. Jesus vem buscar uma igreja que, mesmo em meio à impiedade, à injustiça e à pecaminosidade, vive com Ele, para Ele e em prol dele. E Enoque era esse modelo. Na carta de Judas, a carta antes do Apocalipse, ele cita que Enoque era o pregador da justiça. Ele pregava para o povo da sua época que Deus viria com a sua justiça para julgar os pecados dos ímpios. Ele pregava que Jesus viria buscar o seu povo, até antes de conhecer essa verdade. Porque a nação, a terra, na época de Enoque, era pecaminosa, era fundada em seus pecados. Mas Enoque andava com Deus. A terra, na época de Enoque, era uma terra perversa, pecaminosa, afundada, atolada nos pecados. Mas Enoque andava com Deus. Esse é o relato, o retrato dos tempos que vivemos hoje. Tempos de impiedade, de pecaminosidade. O pecado está em todo lugar. A tentação está em todos os lugares. Somos chicoteados, bombardeados pelo pecado em todos os lugares. Mas nós somos a igreja que andamos com Deus e esperamos o arrebatamento da igreja. Glória. Glória ao nome de Jesus. E o nome Enoque significa consagrado, separado. Jesus vem buscar uma igreja que é consagrada para Ele. Jesus vem buscar uma igreja que é separada para o serviço dEle. Como assim separado para o serviço dEle? Porque tem pessoas que até fazem o serviço de Deus, da obra de Deus, mas também fazem o serviço do mundo, fazem o serviço do diabo. Infelizmente tem pessoas que andam com Deus no domingo à noite e na segunda de manhã estão de mãos dadas com o mundo. Tem pessoas que até
igreja, mas lá fora demonstram quem realmente elas são. Mas Jesus veio buscar um povo separado, consagrado, santificado. Aleluia. Aí eu pergunto, como é que está a tua vida quando ninguém está olhando? Como é que está a tua vida com Deus quando não tem uma plateia te observando? Como é que está a tua vida com Deus quando não tem nenhum irmão da igreja te olhando? Quando o pastor não está te vendo? Quando o dirigente não está te vendo? Como é que está a tua vida com Deus? Ei, se você meditar, pensar nisso, você vai ser salvo, porque você vai consertar a sua vida. Mateus 25, Jesus profere uma parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E Jesus, o noivo, ele chega quando ninguém espera. E quem é que entra no seu reino? Aquelas que estavam com azeite na lamparina e azeite de reserva. As loucas tinham azeite na lamparina, mas acabou. E não podiam entrar porque não tinham de reserva. O azeite na lamparina significa e mostra o relacionamento com Deus diante dos homens. Jesus disse: olha, vocês são a luz do mundo, para que a vossa luz resplandeça sobre os homens e eles glorifiquem a Deus. Então a lamparina cheia é a nossa vida com Deus diante dos homens. Mas a reserva é a nossa vida com Deus quando ninguém está olhando. Como é que está a tua vida com Deus quando ninguém está olhando? Isso vai demonstrar se você vai ou não subir no arrebatamento da igreja. Infelizmente, aleluia. E Enoque andava com Deus, até que já não foi mais visto, porque Deus para si o tomou. Aleluia, glória a Deus. E o arrebatamento da igreja, ele vem em tempos difíceis, em tempos que pessoas vão estar desapercebidas, em tempos que pessoas vão estar relaxadas, em tempos que pessoas não vão mais estar esperando, porque Jesus disse que ele vem como um ladrão, ou seja, inesperadamente. Ele diz: olha, eis que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, quando ninguém se espera. Mas qual é a diferença entre Jesus e o ladrão? É que o ladrão vem buscar aquilo que não é dele, e Jesus vem buscar apenas aqueles que pertencem a ele. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que andam com ele. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Essa é uma palavra que ninguém esperava, talvez ouvir. Aleluia. Mas é uma palavra necessária para os nossos dias. Porque a pandemia veio e até está limitado o número de pessoas nas nossas igrejas. Mas nem todos que não vêm para cá é por cuidado com a pandemia, é por cuidado com o vírus. Muitos não vêm aproveitando essa fase para demonstrar que eles realmente são, porque não tem mais saudade de Deus, porque não sente mais falta da comunhão e da presença de Deus, porque realmente são aqueles que apostataram da fé. A Bíblia diz que os últimos dias que antecedem a vinda do Senhor iriam ser caracterizados por duas coisas, dois motivos, duas épocas ou dois tipos de pessoas. Primeiro, Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé, desistirão da fé. Ele diz na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, onde surgiriam homens amantes de si mesmos, homens que seriam homicidas, que seriam pecaminosos, que não estariam nem aí com a sua vida com Deus, e até dentro das nossas igrejas. Porque tem pessoas em nosso meio que estão como aquela dracma perdida dentro de casa. Tem pessoas que não precisam nem demonstrar que estão desviadas, mas dentro de casa, dentro da igreja, estão perdidas como aquela dracma, estão desviadas de Deus, vêm para cá, mas não sentem o Deus dessa igreja, estão aqui, mas não ouvem a voz de Deus, estão aqui, mas não vivem mais para o Deus que nós pregamos aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Os últimos dias da vida do Senhor são caracterizadas por um tempo de apostasia e esfriamento espiritual, mas
daqueles que são verdadeiros. Glória. Porque o Senhor disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre todo tipo de pessoa, sobre todos os povos, sobre todas as gentes. Aleluia. E eu creio que eu estou pregando para uma geração que não é a geração apóstata, que não é a geração perdida, que não é a geração de esfriamento espiritual, mas é uma geração que está cheia do Espírito Santo de Deus. Glória. Uma geração que anseia pela presença do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Jesus está dizendo: seja como Enoque, ande na minha presença, ande comigo, porque eu vou buscar a minha igreja. Glória. Tem pessoas que não vivem mais pensando nisso. Eu perguntei a uma pessoa hoje, só basta eu perguntar a uma pessoa: você tem pensado muito nas coisas espirituais esses dias? E para minha surpresa, a pessoa disse: não. O esfriamento espiritual, a falta de preocupação com a sua vida pode te levar ao inferno, pode te levar à condenação, pode te levar à perdição. Mas se hoje você reatar a sua aliança com Deus e andar com Deus como Enoque, como a sua palavra diz, aleluia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, eu vou te encontrar lá, eu vou encontrar os justos lá, eu vou encontrar as mulheres lá, eu vou encontrar os obreiros lá, porque nós vamos estar com a nossa vida com Deus em dia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não vim te trazer uma mensagem para você sair daqui pulando, vibrando, não. Eu vim te trazer uma mensagem para que você saia daqui pensando: como é que está a minha vida diante do Senhor? Como é que está meu altar diante do Senhor? Como é que está a minha vida diante de Deus? Irmãos, a maior promessa que Jesus nos fez foi: eu vou preparar o lugar. Glória. Quando eu for Aleluia. preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quem acredita, dá glória a Deus. Glória. Glória. Onde quer que eu esteja, vocês estejam comigo também. Aleluia. Glória. Aleluia, glória a Deus. Como é que está a tua vida com Deus, jovem? Como é que está a tua vida com Deus, homem, mulher? Como é que está a tua vida com Deus? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Charles Spurgeon estava pregando um sermão e ele perguntou àquelas pessoas: por que vocês acham que vão ser salvos? E alguns disseram: eu vou ser salvo porque eu sou uma boa pessoa, eu vou ser salvo porque eu dou esmolas, eu vou ser salvo porque eu pratico boas obras. E Spurgeon disse: eu não quero saber se vocês fazem boas obras, eu não quero saber se vocês vão para a igreja todos os dias, eu não quero saber se vocês dão esmola àqueles que precisam, mas eu quero saber se vocês já nasceram de novo, se vocês já foram regenerados. Glória. Porque Jesus vem buscar a sua igreja regenerada. Glória. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos esperam a vida do Senhor nessa noite? Quantos esperam a vida do Glória. Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Infelizmente, muitos levantaram a mão não esperam de verdade. Muitos que estão aqui não esperam de verdade. Muitos que deram glória a Deus não esperam de verdade, mas eu creio em Deus. E pelo poder que há na sua palavra, que pessoas vão sair daqui com a vida consertada diante de Deus, com o altar reparado diante de Deus. Glória. E vão sair daqui dizendo: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Canta comigo. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua.
Aleluia, glória a Deus.
Lucas capítulo de número 10. Glória a Jesus. Versículo de número 31. Lucas capítulo 10, versículo 31. É uma passagem bastante conhecida entre os irmãos. Fala a respeito do bom samaritano, que diz: glória a Deus. E assim, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, glória a Deus, o sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Apenas esses versículos que eu quero compartilhar com os irmãos, uma passagem bem rápida, que Jesus, ele pregando através de parábolas, aleluia, glória a Deus, ele fala a respeito de um acontecimento na qual o homem que descia, aleluia, de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho, no meio da sua trajetória, veio alguns assaltantes, alguns ladrões que o atacaram, que o roubaram e deixaram à beira da morte. Glória a Deus. E a Bíblia também vai nos dizer que Jesus, contando esta parábola, ele menciona que veio um sacerdote, viu aquela situação, viu aquele homem caído, precisando de ajuda, mas ele passou do outro lado do caminho. Glória a Deus. A Bíblia também vai nos dizer que veio um levita, viu da mesma forma que o sacerdote, aquele homem caído à beira do caminho, mas da mesma forma ele passou do outro lado do caminho. Mas a Bíblia vai nos dizer que também veio um samaritano. E o interessante é que os judeus naquela época, eles não se comunicavam com os samaritanos. Aleluia, glória a Deus. Isso já nos traz uma lição, glória a Deus. Por mais que a gente esteja caído, ferido, aleluia, quem nos ajuda são aquelas pessoas na qual não nos comunicamos por algo, por alguma coisa, não nos comunicamos, mas são elas, aleluia, que estão prontas para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que este samaritano, ele para, ele observa aquele homem caído, e o interessante é que ele cuida de suas feridas. Aleluia. Quantas pessoas hoje não estão feridas psicologicamente e principalmente não estão feridas, aleluia, espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais interessante, o mais bonito, o mais lindo de tudo é que Deus, ele enviou um bom samaritano, aleluia, para cuidar de cada um de nós, que se chama Jesus de Nazaré. Ele Glória. veio, aleluia, ele cuidou e ele continua cuidando, porque se olharmos hoje, quantas pessoas não estão feridas, quantas pessoas não estão caídas, quantas pessoas, aleluia, não estão entrando em depressão, caídas, feridas, mas para a glória de Deus, há um bom samaritano, por nome de Jesus, aleluia, que ele sabe o que cada um está passando, que ele sabe o que cada um está enfrentando, por mais doloroso que seja, aleluia, ele tem poder para ajudar, ele tem poder para curar, ele tem poder, aleluia, para chegar até você, para curar suas feridas e você ser uma pessoa renovada no Espírito Santo de Glória Deus. a Deus. Aleluia. Ele é o bom samaritano e ele quer entrar na tua
Ele quer entrar na tua história e te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa nova, renovada pelo sangue de Jesus, aleluia, e pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, graças a Deus por que a gente já ouviu da parte de Deus. Nós encontramos hoje alimento espiritual para caminharmos muitos dias. Nós lemos inicialmente aqui, no início deste culto, uma palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 8, li do versículo 1 ao versículo 6, vou ler de novo para os que não ouviram, e nós iremos conversar um pouco a respeito de um texto muito importante para a nossa vida. A partir do verso 1, Salomão escreveu assim: quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Quem guardará o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu encontrei 3 itens muito relevantes nesse texto que lemos. No versículo de número 6, nós podemos observar que o sábio Salomão, ele nos traz uma reflexão sobre 3 itens: propósito, tempo e modo. Glória a Deus. Para todo propósito existe um tempo e a maneira como o qual vai se chegar ao propósito. Mas nós nos tratamos aqui de um propósito fático à espiritualidade do ser humano, a todos quantos o Senhor Deus preparou alguma coisa. A Bíblia diz no livro do Gênesis que o Senhor Deus, ele fez tudo a seu tempo, cada coisa a seu tempo, e do modo pelo qual ele percorreu, descrevendo ele de si mesmo como seria, porque tinha um propósito para isso. No princípio criou Deus céu e terra. A seu tempo Deus criou. Então no princípio Deus criou. Deus é o tempo principal. E nós vemos aqui que Salomão, ele destaca que para chegar ao propósito existe um tempo determinado. É tão tal que Salomão, no capítulo 3 do mesmo livro de Eclesiastes, ele diz que há tempo para todas as coisas. Para tudo há um tempo. E ele destaca, ele separa, ele diz que há tempo de rir, há tempo de ficar feliz, há tempo de se entristecer, há tempo de chorar, há tempo de bonança, de escassez,
Ele diz que há tempo de paz, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas quem foi que permitiu o tempo? O próprio Criador, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o Senhor descreveu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. A terra ia se encher a seu tempo e fez promessas, cada coisa a seu tempo. Aleluia! Mas ele não sabia qual era o modo que seria traçado o tempo determinado de Deus para o propósito que ele tinha traçado a Abraão. Aleluia! Sabe que na nossa vida, às vezes, o que Deus determinou, o tempo é tão longo que a gente quer se apressar, não espera o modo pelo qual Deus tratou o seu propósito. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que a seu tempo, Deus foi a Abraão e disse: olha, sai da tua terra, do meio do teu povo, da tua parentela e vai para um lugar. Mas quanto tempo seria para chegar neste lugar, ele não sabia. E qual era o modo que ia chegar, ele também não sabia. Sabe o que eu começo aprendendo e quero trazer a vocês? Uma reflexão pela qual Deus colocou em mim nessa noite. É que todos aqui que estão nesta noite não vieram aqui apenas porque vinham. Houve um propósito de Deus para a tua vida. Aleluia! Mas qual é esse propósito? Deus, ele percorre a seu tempo com você, porque você não anda só, você não vive só. Glória. Momentos difíceis acontecem, mas o tempo de Deus ainda está a percorrer, porque o modo pelo qual você vai atravessar, ele tem traçou. Aleluia. Observe que Deus permite situações. Nós vemos que Deus, ele faz um elo com Moisés, para que Moisés mostrasse dentro do Egito que resgataria um item precioso que estava parado. Israel estava aprisionado e Deus queria erguer alguém que a seu tempo tirasse o seu povo do meio do Egito. Aleluia. Será que o propósito de Deus era para que passasse 40 anos no deserto? Será que seria esse o propósito? Muitas vezes, quando o servo do Senhor, ele trazia as informações que Deus tinha transmitido ao povo, as pessoas, por um período de tempo, enfraqueciam, desacreditavam, perdiam as esperanças, não encontravam forças, porque ele estava tão acostumado a viver e ver Deus agir, que quando Deus parava um pouco, aí o tempo mudava, havia uma eternidade. Aleluia! Louvado seja Deus! Sabe o que eu aprendo também aqui? É que não somos nós que traçamos o nosso tempo. Não é nós que podemos retirar o propósito que Deus já traçou para a vida daquele que Ele chamou. Será que Deus quer coisas ruins para nós de maneira nenhuma? Mas Deus permite situações para que a gente se achegue mais a Ele, para que a gente entenda viver mais Deus e se esquecer de viver mais nós.
Viver Deus em todo momento. Viver Deus, aleluia. Sabe o momento que nós estamos vivendo? Quantas pessoas não pensaram em parar, desistir? Quantos dos que aqui adentraram vieram hoje que não pensaram em parar? Aleluia. Mas sabe o que acontece? O Espírito de Deus chacoalha, mexe, conversa. Aleluia. Esse é o fato pelo qual a gente muda a força. Porque o tempo de Deus é para que a gente entenda a viver mais no espiritual de Deus, dentro da casa de Deus. O modo pelo qual estamos vivendo, Deus permite situações, porque Deus, Ele conhece os seus. Aleluia. Aleluia. Deus conhece você por dentro e por fora. Deus conhece como você anda. Deus conhece com quem você anda. Deus conhece o que você fala e com quem está falando. Aleluia. Sabe esse espírito de alegria que nos alegra? É o mesmo que se entristece quando a gente fracassa, quando a gente entristece Ele. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Parece que os ditados, parece que os holofotes da vida deu uma parada, um complexo em muitas portas de tempos. Aleluia. Mas enquanto isso, existe ainda uma igreja. Quem é a igreja? É eu e você. Que mesmo distante, mas não deixa de adorar. Mesmo perdendo, mas não deixa de ganhar. A presença de Deus. Glória. É isso que nos faz viver. É isso que nos faz transpirar mais. Aí Salomão diz: quem é como sabe? Quem é como sabe? Sabe o que Salomão nos ensinou? Que a sabedoria do homem é terrível. Observe no final do texto. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Aleluia. A sabedoria de Deus é aquela que transforma, é aquela que transporta, é aquela que leva-nos à presença. Sabe por que nessa noite Deus Ele permitiu que ninguém fosse e ficasse até o final? É para que ouvisse tudo que Deus tratou na noite desse dia, trazendo dele o fortalecimento espiritual necessário para viver. Aleluia. Aleluia. O maior alimento. O maior alimento é esse que encontramos na presença de Deus. Aleluia. Sabe o que me alegra? É que observe uma coisa. Se Jó, com toda a sua grandeza que tinha e riqueza, tudo que ele tinha, se ele questionasse Deus, porque Deus tomou para si, será que Deus restituiria tudo que Jó tinha perdido? Aleluia. Sabe que uma vez eu me interroguei assim, dizendo: Deus, será que eu resistiria? Aleluia. Mas existe uma coisa na nossa vida
sei o tempo que você está vivendo, mas dentro desse tempo, Deus formulou estratégias para você encontrar o propósito que Deus construiu para você. Aleluia. Será que você não entende? Que Deus, Ele não quer nos afastar dele. Ele quer nos atrair ainda mais. E para isso existe um tempo. Aleluia. Quando nós não éramos bem formados ainda, aí Deus já tinha dito que o seu propósito, o meu propósito, passaria por este tempo. Aleluia. Aleluia. Se eu ficasse voltando e indo nesse texto, até você entender o porquê que Deus nos trouxe aqui, eu não sei se você estaria de pé. Aleluia. É porque o propósito de Deus é viver. O propósito é viver. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você pediu algo a Deus e o tempo parece que parou. Ao seu ponto de vista, estacionou. Mas não é como você pensa. Porque Salomão fala de sabedoria. É porque o Senhor, Ele faz a gente esperar um pouquinho. Porque às vezes a gente é tão apressadinho que se tropeçar, vai cair. Aí Deus segura um pouquinho. Porque Ele é o dono do tempo. E por que você quer passar pelo tempo? Glória a Deus. Ai, que me dará da xarabanai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei com quem Deus está falando, mas nesta noite, Ele diz a alguém que quem governa o tempo do teu propósito é Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Nessa noite, Deus quer você perto dele. Ele não quer você fazendo como você queira fazer. Ele quer que você entenda que o tempo de Deus e o modo dele é porque o teu propósito está chegando. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Sabe no capítulo 7, Salomão diz no versículo 1: melhor é a boa fama. Glória a Deus. É assim que diz: do que o melhor alimento, do que o melhor perfume. Você transpira a Deus e está perto de Deus. Alguém vê Deus em você porque você vive Deus. O perfume que exala e algumas pessoas que te veem é porque o céu se alegrou com a essência que transpirou em você. Glória a Deus. Não é o melhor momento. O que é o melhor momento? É as coisas daqui, o que vão ficar. Aleluia. O que transparece comunhão entre o céu e você é Deus. E o que transparece alegria aos olhos é o que agrada alguém aqui. Mas nesta noite, eu creio que os que vieram aqui nesse propósito é porque deseja andar
nela transpirar a glória, o Espírito de Deus, Glória. a essência, o melhor cheiro, que se chama Espírito Santo. Glória. Ele habita em nós. Ele habita aqui. Aleluia. Então esse é o melhor tempo. Esse é o melhor tempo. É de viver Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As horas parecem que voam. Mas nós vamos encerrar este culto adorando. A gente não vai sair daqui simplesmente orou e foi embora, não. A gente vai sair daqui adorando. Aleluia. Nós vamos ficar todos de pé. O irmão Lincoln vai louvar a Deus e a igreja vai louvar junto com ele. Enquanto ele estiver louvando a Deus, tem alguém nessa noite aqui que ainda não fez confissão a Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que não é crente? Todo mundo aqui é crente, faz o sinal com a mão. Quem não aceitou a Jesus ainda? Quem não fez confissão a Cristo ainda? Tem alguém? Tem ali? Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Só o irmão? Tem mais alguém lá atrás que não é crente? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu achava que eu era alguma coisa. Eu pensava que os meus melhores amigos estavam junto comigo no bar, bebendo, se divertindo, rindo. Eu achava que a felicidade estava encontrada lá fora, nos bares da vida, nas coisas erradas. Mas certo dia Deus, Ele foi me buscar lá onde ninguém dos que aqui estão queria estar. Ele foi lá e me buscou. E Ele disse a mim que o melhor lugar não estava ali. O melhor lugar estava na casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. No lugar de adoração. No lugar onde a gente sente uma presença que o mundo não dá, que o mundo não tem lá fora. E a Bíblia diz que nós, todos quantos confessaram, nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a Ele. Aleluia. Porque Jesus foi preparar um lugar. E lá está preparado para todos quantos receberam. Vem aceitar Jesus nesta noite. Jesus te ama. Aleluia. Jesus está te chamando nessa noite, vem aceitar a Ele.
deve